Podcast Fala André Casquinha. Fala, Casquinha. Podcast Fala André Casquinha. Olá, gente boa, muito prazer, eu sou Kika Monteiro, estou tendo aqui o privilégio de inaugurar mais um espaço de comunicação interativa para contar um pouquinho da história do meu, do seu, do nosso vereador André Casquinha 13.000. O menino das pedreiras que anda rodando a cidade toda de norte a sul, de Jaconé, o Recanto de Itaipuaçu. Casquinha, que honra e que privilégio está tendo a oportunidade de trazer você aqui para falar um pouquinho da sua trajetória para o seu povo, meu querido. Obrigada. Kika, a honra é toda minha, o privilégio é todo meu, ainda mais ser entrevistado por você. E quero deixar registrado aqui que é o meu primeira entrevista num podcast, tá? Ah, que bom, isso é uma novidade, bom saber disso, querido. É que o povo da cidade conhece dos seus feitos, né? Você que é um campeão em proposições legislativas, né? Suas indicações, a maioria aprovadas, mais de 500 indicações legislativas. Isso não é para qualquer legislador não, tá, gente? Em 4 anos de mandato, isso é uma grande marca para a cidade. E a gente tem visto seus feitos, né, na cidade toda, mas eu tenho certeza que a população, assim como nós, desejamos conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história, de onde veio o vereador que roda a cidade toda. Isso é lá do bairro das Pedreiras, né? Isso aí todo mundo já sabe. Como que foi essa infância lá no bairro das Pedreiras? Na verdade, eu sou nascido e criado no bairro das Pedreiras, né? Minha família toda é de lá do bairro das Pedreiras. Para mim é um orgulho muito grande estar morando lá, um orgulho maior ainda, ter os amigos de infância de 30 anos atrás trabalhando comigo hoje. É um bairro onde eu trabalhei às margens do rio, um bairro que eu trabalhei aí cuidando de plantação, cuidando de criação. Fui criado por mãe e por vó, onde eu tive uma infância muito, posso falar, desgastante, né? Uma infância que nós não passamos fome, mas às vezes a necessidade ela aperta, mas não só para mim, apertaram para muita gente, né? Que o desafio do município de Maricá era muito grande, e Maricá começou a explodir depois de 2008, depois do governo Washington Quaquá, né? Você, na verdade, Dona Ercília, fiquei sabendo que ela era merendeira lá no Domício da Gama, né? Minha mãe era merendeira e minha mãe fazia faxina nas horas vagas, né? Ela saía da escola e encarava a faxina ainda para poder dar uma vida digna para mim. Então ela viveu a vida dela todinha cuidando de mim. O pouco que tinha, era todo meu. E ela muitas vezes deixava até de comer para poder servir para mim. Então você é filho único, né? Eu sou filho único. E eu vi uma postagem sua que eu achei muito lindo, você dizendo que quem planta amor colhe prosperidade, né? Isso eu acho que se dá muito também por essa sensibilidade sua. Eu acho que tem um pouco dessa coisa de você ter sido criado, né, pela sua mãe e pela sua avó, né, Dona Lourdes. Tem uma trajetória muito reconhecida no bairro das Pedreiras, uma pessoa muito de bem. E eu acho que o fato de você ter sido criado por 2 mulheres certamente traduz aí a sua sensibilidade com todas as camadas da sociedade, da cidade como um todo. Então, Kika, quando eu fiz aquela postagem, foi de uma melancia, que jogamos caroço de melancia lá num terreno lá onde a gente brinca o futebol, e de repente aquele caroço de melancia, o pé se lastrou, daqui a pouco veio a melancia grande, e eu fui colher aquela melancia. Então eu lembrei da minha infância, quando a gente plantava para comer. Na minha infância, quando a gente colhia um tomate, uma alegria muito grande. Para muitos aquilo ali não quer dizer nada, que ele valia, a pessoa pega R$10 e vai lá compra a melancia. Mas para mim aquilo quer dizer tudo. Volta uma infância lá atrás, volta tudo que nós passamos lá atrás, e lembrar aquilo tudo para mim foi uma alegria muito grande. Por isso que eu fiz questão de publicar com os colegas que viram nossa publicação, as pessoas que compartilharam, e muitas pessoas ali viram nascer, viram crescer, viram chegar onde cheguei, estou chegando até hoje, e poder lembrar isso tudo junto comigo. Você é do dia 8 de maio, né? Taurino. Quem não sabe, o Casquinha é taurino. Isso explica também um pouco dessa sua capacidade de estar sendo detalhista, de olhar cada coisa meticulosamente. Você constrói as coisas de uma forma organizada, dando espaço para tudo, para todos. Nunca deixa de observar aquele detalhe do pequenininho ali, do esforço de cada um. Isso se traduz também na sua atuação, no tamanho dessa família com você, que hoje você abraça em Maricá. Isso é muito gratificante saber disso, né? De estar acolhido numa família. O seu grupo tem um nome de família. Kika, aquele negócio, a gente é filho único, né? Mas eu sou filho único, eu posso falar para você que fui criado por mãe e vó. Automaticamente eu tive meus pais que foram meus tios, que foram meus primos, que foram meus amigos. Hoje você vê as minhas amizades de 30, 35 anos atrás, é as mesmas amizades de hoje. As amizades sinceras, as amizades verdadeiras, as amizades que estão com a gente no amor e na dor,
na alegria e na tristeza. E isso me traz um orgulho muito grande, porque a gente vive num mundo hoje de muito ódio, de as pessoas invejosas, e isso aí para mim não entra no meu coração. Porque, como falamos, né? Minha avó era dona de casa, plantava, minha avó, ela fazia uma mesa de café para poder, 2 horas da manhã acordar, fazer uma mesa de café de 10 metros, para as pessoas que trabalhavam na margem do rio poder passar lá, se alimentar e ir para o rio trabalhar. E aquelas pessoas não eram parente nosso, não era próximo a gente, nada. Simplesmente minha avó tinha um coração para poder servir o próximo. E hoje eu segui o caminho da minha avó. O que der para mim fazer, eu faço. O que não der para mim fazer, eu vou junto com a pessoa na dificuldade. Mas graças a Deus, Deus tem me ajudado muito. Eu tenho abençoado muita família, muitas pessoas. E essas pessoas são gratas comigo até hoje. E eu tenho certeza que a hora que o Papai do Céu recolher, eu vou fazer falta aqui embaixo. Mas também vou servir a Deus lá em cima. Eu tenho certeza disso, porque guerreiros são necessários, né? Seja nesse plano, seja no plano astral. E são quantos filhos? Já passaram de 5 aí na minha conta aí. Na verdade, de sangue são 3. Lohane e Lorena, né? Lorena é fisioterapeuta, Lorena, 26 anos, já tem uma vida já estruturada, Lohane já está bem encaminhada, e agora estou com o Andrezinho de 1 ano e 6 meses, e a gente tem um filho nosso, filho de coração, que é aquele filho que não é de sangue, mas é de alma, é a Camille, é João André, é outras crianças que a gente abraça na rua. Hoje, então, a gente nessa causa das crianças autistas, e nessa campanha eu já ganhei uns 8 filhos, né, que pedem para fazer vídeo, pede um ônibusinho de presente, uma bicicletazinha. Então, eu acho que agora vai passar a eleição e eu vou ter mais uns 10 filhos espalhados aí, que eu vou criar, vou cuidar, vou visitar com muito carinho, com muito amor. Quando você fala em taurino, que fala que a pessoa ela é observador, eu sou muito observador, eu sou muito quieto, bem como o prefeito fala, que o prefeito conversa comigo mudo, porque ele fala que no olhar meu, ele já sabe o que eu estou falando. E é bem verdade. Eu acho que na vida você não precisa estar gritando, não precisa estar falando para você falar com as pessoas. Basta um gesto. E quem me conhece lá de trás sabe quem eu sou. Hoje, por exemplo, o pedreiro que me ensinou, que eu fui servente de obra dele, que me ensinou a ser pedreiro, que eu virei construtor, que eu virei empresário, simplesmente ele trabalha comigo, depois de 30 anos lá atrás. Então eu sou observador, eu sou uma pessoa que eu vim lá de baixo, eu sei o que é a dificuldade do pobre, eu sei o que é a dificuldade daquela criança pobre poder estudar, poder ter a merenda para levar para a escola, e hoje nós temos faculdade no município de Maricá, hoje nós temos um passaporte, mas muitos deles não conseguem emplacar, porque talvez não conseguiram nem terminar o primeiro e o segundo grau. Então, eu tenho a visão disso. Eu tenho a visão que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão lá embaixo, eu tento levantar lá para cima. As sardinhas, eu tento botar no mesmo lugar que o tubarão, entendeu? E não se ajuntar com os tubarões. Então, essa é uma infância que eu tive, essa foi uma boa direção que minha mãe e minha avó me deram. Eu tenho muito orgulho de mim mesmo, acredito que minha mãe também deva ter, minha avó deva ter orgulho de mim mesmo, porque você é o mundo que a gente vive hoje, eu não fui nem para o lado da direita, eu não fui para o lado da esquerda, eu fui na linha reta. Uma linha da educação que minha avó me deu, da educação que minha mãe me deu. E seria assim até o último respiro meu. E sobre o seu encontro com o Quaquá. A gente sabe que o Quaquá está aqui desde a adolescência, né? E outro dia eu ouvi ele falando que vocês comiam, né, tilápia, cará, ali nas margens do rio Mumbuca. Como é que foi esse encontro dos moradores, até então dos cidadãos, dos jovens, dos adolescentes, lá atrás na beira do rio Mumbuca? Como é que foi isso? Ok, eu conheço o Quaquá desde 99, 2000. Quaquá tinha um sonho de ser prefeito do município de Maricá. E Quaquá, todo mundo agora não duvida de nada que Quaquá fala, né? Isso é a grande verdade. Eu vejo muita gente hoje que sabe do potencial de Quaquá, que sabe que ele vai falar, vai fazer. Então ninguém duvida mais de Quaquá. E naquela época, 99, 2000, eu comecei a participar do grupo político dele, do grupo PT. Eu participei da eleição de 2000, se não falha a memória. 2004, 2002, 2004, 2006. Em 2008, participar daquele grupo vitorioso, e o Quaquá ganhou a eleição de Maricá contra os Tubarões, onde nós começamos a furar aquela bolha em 2008, onde o Quaquá começou a exercer aquele mandato dele de prefeito, onde que teve grande dificuldade, onde pegou a prefeitura à luz de vela, prefeitura sem recurso nenhum, sem dinheiro nenhum, a gente lutando contra o governo do Estado. Então, todo aquele primeiro mandato de 2008 a 2000... Na verdade, de 2008 até hoje, né? Eu faço parte do governo desde 2009, né? Quando ele assumiu a prefeitura. Então, todos os passos de Quaquá, de estar ali naquela infância de Quaquá, de poder estar a infância de Quaquá, aquela infância, a gente poder
Eu lembro que a gente ia muito no bairro das Pedreiras, a gente ia muito na Mumbuca, quando ele fala Mumbuca, criou um projeto social, que o Quaquá ama o bairro da Mumbuca. Quando ele fala que comia tilápia, cará, bagre, comia mesmo. Tinha uma senhora lá, que se não me falha a memória, tinha Dona Mercedes, tinha um bar próximo ao Rio, na Mumbuca ali. E a gente, quando acabava nossas caminhadas, a gente ia para lá comer tilápia, ia comer lá seus, como é que chama? Bagre ensopado, comia cupom e ficava. Isso, aí ficava ali comendo cupom ali, aqueles peixes que era pescado no Rio da Mumbuca ali. Então, toda essa trajetória de Quaquá eu passei, estive presente. Eu não olhei as trajetórias de Quaquá no livro, eu não olhei no Google, eu não olhei no Facebook. Eu estive presente. De Quaquá quando furou a bolha de 2008, Quaquá quando ele ganhou a eleição em 2012, depois Fabiano, quando o Quaquá fez o sucessor dele, Fabiano, 2016, 2020, e agora eu vou ter a honra de poder disputar uma eleição como vereador do lado de Quaquá agora em 2024. Deve ser por isso, então, de toda essa sinergia, essa integração entre vocês, que nasce a certeza de que entregar uma política pública tão importante como a mobilidade urbana para você, né, já no mandato do Fabiano, tenha sido possível, né? Essa química que vocês já tinham. Fabiano olhou para a EPT, olhou para o Vermelhinho, uma política consolidada, já premiada fora do Brasil, e expandiu o trabalho. E designou você, secretário de Transportes, para poder fazer finalmente então o Vermelhinho rodar de norte a sul da cidade. Como que foi para você receber essa missão, né, naquele momento, início do governo Fabiano, com toda a expectativa que a cidade tinha de ver o Vermelhinho rodando por toda a cidade? Como que foi? Conta pra gente. Ok, Cali, a relação de Fabiano é relação de época de escola, né? A gente disputava grupo estudantil, a gente tem uma relação muito boa, né? Então, eu fui um dos assessores dele quando presidente da Câmara Municipal de Maricá. Tive uma passagem por ele lá na Brasília, né? Quando ele foi deputado federal, depois ele foi secretário da capital. E tive a missão de poder estar assumindo a Secretaria de Transporte em 2017, onde a missão era essa de botar os Vermelhinhos para rodar. Uma empresa que foi criada no governo de Quaquá, se não me falha a memória, 2013, 2014, e essa empresa, por uma ordem judicial, desembargadora, de uma promotora de justiça, estava parada. Até porque em Maricá existia duas concessões municipais, uma da Costa Leste e outra da Amparo. Então ali era uma missão aquela missão de coragem, né? Para você poder estar lutando com a empresa de ônibus, você está podendo lutar contra o monopólio numa cidade, no município. Tinha que ter preparo, coragem e a confiança dos gestores, né? Porque eu tenho certeza que não foi uma missão pequena que te deram, não. O Fabiano sempre fala que você é um cara cuidadoso, zeloso, e esse seu jeitinho, né? De que é bem na sua, né? Quando a gente vê as coisas aconteceram e quem estava por trás era casquinha. Qual o sentimento de dever cumprido vendo o Vermelhinho expandindo cada vez mais, e através dessa primeira política vieram outras? Você implantou o mototáxi, regulamentou o mototáxi na cidade, implantou o cartão Mumbuca, e hoje a gente vê a realidade, as bicicletas vermelhinhas rodando a cidade toda, essa sensação de dever cumprido diante de tantos desafios que você viveu. Como que é isso para você? É um desafio muito grande, que você acabou de falar, né? Primeiro, a gente tem que ter lealdade, tem que ser leal ao governo, tem que ser leal ao grupo político. Porque a gente, quando está na vida pública, você tem que servir o público. E muitas das vezes o agente público, ele passa de servir o público a servir o privado. E eu fui contra isso. Eu fui a favor do grupo político, de uma política pública do prefeito, então, na época, Osto Quaquá, de ter criado essa empresa, do desafio do prefeito Fabiano Horta, em 2017, falar: Casquinha, você tem que botar o Vermelhinho para rodar. E eu poder estar naquele desafio, poder estar naquela que você acabou de falar, ter coragem para lutar contra duas empresas de ônibus, foi difícil, até porque existia uma concessão no município. Apesar de que daquela concessão não estar prestando um bom serviço, na verdade estava prestando um péssimo serviço ou um desserviço. Muitas das vezes não tinha um ônibus, a Costa Leste, por exemplo, não tinha um ônibus para botar no terminal do Maricá. E toda segunda-feira eu recebia dezenas de pessoas no meu gabinete, quase faltava me bater, porque as pessoas chegavam lá: eu acabei de perder meu emprego, secretário. Quem vai botar comida lá em casa? O senhor é o responsável disso. Porque o senhor não bota o transporte no município de Maricá. E mal sabia eles que em Maricá existia uma concessão que não prestava o serviço. E o caminho que eu tive que fazer era fiscalizar. Onde que nós fiscalizamos e vimos que ela não tinha condição de poder botar o transporte para funcionar,
que o transporte, na época, nem o ônibus era deles, o ônibus chamava de freelance, eles pegavam ônibus em Rio Bonito, Itaboraí, em Macaé, em Itaperuna, e vinha para Maricá, eles faziam o rolézinho deles e ia embora para a terra deles. E eu, junto com a Coragem, junto com o Ministério Público, chamei o Ministério Público, expliquei toda a situação do transporte, notifiquei a empresa Costa Leste, a primeira, a segunda e a terceira, nós caçamos a concessão dela e começou a história do Vermelhinho em 2017. Começamos toda a regulamentação no transporte do município de Maricá. Nossa senhora, e você, está gostando do nosso podcast Fala André Casquinha? Eu estou adorando conversar contigo e eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto para poder desdobrar só em cima da mobilidade urbana, porque a gente tem vários outros modais aí para falar também, a gente quer ver e saber tudo. Segura a onda aí que daqui a pouquinho a gente volta, um breve intervalo, e a gente volta aqui no podcast Fala André Casquinha. Podcast. 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 Fala André Casquinha. Estamos de volta com o nosso podcast Fala André Casquinha. E aí, André Casquinha, fala pra mim como é que é essa história aí. Todo mundo na rua fala que Fabiano Horta, nosso prefeito mais querido do Brasil, fala que você é um jogador muito caro. Como que é ser titular na pasta do prefeito Fabiano, você que já ocupou Secretaria de Transporte, Postura, tantos outros projetos que ele já te colocou para comandar. Como é que é isso? Que falar a verdade, que esses dias eu estava numa reunião e fui questionado por isso, né? A pessoa me falou, poxa, acompanhe seu trabalho, eu vi todo o seu início, sua trajetória, eu sou seu fã, e eu sei que você é um dos jogadores mais caros que o prefeito tem. Na verdade, você é um titular. E eu virei para ele e falei, poxa, não sou titular não. Eu simplesmente passei na Secretaria de Transporte, tive uma passagem pela EPT, Empresa Pública de Transporte, tive uma passagem na Coordenadoria de Postura, que é à frente ali por algum tempo também, e eu virei para ele e falei, poxa, mas eu não me considero titular não, eu me considero um reserva de luxo, porque onde o prefeito bota para jogar, eu vou lá e atuo. Olha, todo mundo quer um reserva de luxo desse. Mas então, é porque não ficou, né, o seu trabalho não ficou restrito ao Vermelhinho, né, que é a grande política da cidade. A gente sabe que você andou trazendo linhas importantes, né, para fazer essa integração com outros municípios. A gente sabe que hoje um profissional que trabalha, né, buscando mercadoria em São Paulo, hoje tem uma linha da 1001 e não parou por aí, né? O transporte alternativo, você teve dificuldade, a gente sabe como que ele precisava de ser estruturado, ele compete, né, com ônibus gratuito. Como é que foi encarar tudo isso, Casquinha? E quais são os benefícios hoje que a população tem em relação a esse desdobramento das linhas, principalmente do Vermelhinho? O que acontece? A 1001, ela é dona da concessão Maricá-São Paulo. Ela, na época, não poderia não embarcar ou desembarcar no terminal rodoviário de Maricá, porque os governos, antes do prefeito Washington Quaquá, não queriam autorizar eles a embarcarem aqui. Então, a gente nunca ia ter uma linha Maricá-São Paulo. Então, sabendo disso, eu, como secretário de Transporte, corri atrás disso, fui até a diretoria da 1001, por várias vezes, fizemos várias reuniões. De tanto ser chato, um dos diretores falou, secretário, você vai lá e publica o embarque e desembarque nosso, que a gente começa a operar no município de Maricá. E eu fiz isso. Eu publiquei o embarque e desembarque no Jornal Oficial do município, mandei um e-mail para ele, e ele de volta falou, olha, você é um garoto muito corajoso. Nós agora vamos estudar para ver como nós vamos fazer essa operação aí. Eu falei, eu sou corajoso não, eu sou obediente, e o prefeito me botou aqui para poder regulamentar todo o transporte do município, montar toda a estrutura de transporte no município. Eu estou obedecendo o prefeito e, além do prefeito, respondendo a expectativa do povo como secretário de transporte. E foi isso que aconteceu. E logo, logo, eles começaram a operar a linha Maricá-São Paulo, a nossa primeira linha interestadual, onde, para quem não sabe, hoje a linha conta aí com 2, 3 viagens ao dia, onde que são muitas pessoas de Maricá que trabalham no artesanato, na cultura, que precisa, em São Paulo, poder pegar os seus materiais para poder trabalhar. E disso eles saíam de Maricá 2, 3 horas da manhã para poder ir para Niterói, pegar um ônibus 6 da manhã para poder ir para São Paulo, para poder à noite sair de São Paulo, chegar no outro dia em Niterói e depois vir para Maricá. Essa pessoa fazia
uma noite, na verdade 2 noites e um dia. Hoje não, hoje ela pega um ônibus de Maricá pela manhã, vai em São Paulo, faz suas compras e volta à noite no mesmo dia. Então ela economiza um dia, ela economiza tempo, ela economiza trabalho, ela economiza tudo. Então foi mais um feito nosso, mais uma realização nossa no município, e fico muito feliz por isso. E a história do transporte alternativo endossa ainda mais essa tese da sua coragem, né? Porque lidar com o transporte alternativo em qualquer município é um grande desafio. Ainda mais um município com um ônibus que é gratuito, né? Como que foi então, encarar esse desafio, né? Além dessa linha nossa, Maricá-São Paulo, interestadual, nós tivemos a conquista da nossa linha intermunicipal, né? Que é Maricá-Araruama, Saquarema, Maricá-Friburgo. Em breve nós vamos ganhar em Maricá-Gávea. O prefeito até brincou, por que não bota Maricá-Botafogo? Eu falei, prefeito, vamos primeiro botar Gávea, depois a gente bota Botafogo, brincando com ele. Então nós tivemos esse desafio para a gente poder, já em Maricá, já ter nossa linha interestadual e nossa linha intermunicipal. E quanto ao transporte alternativo, eu até entendi como secretário de transporte uma concorrência desleal com eles. Por que a concorrência desleal? Porque como que o transporte alternativo, uma passagem a R$ 3,70, vai concorrer com uma política de transporte público tarifa zero? Então, o Vermelhinho, quando saía do terminal rodoviário de Maricá, já saía lotado e ninguém queria pegar uma van. Quem ia querer pagar passagem tendo um ônibus de graça? Então, vendo aquilo, nós criamos um projeto de lei, enviamos um projeto de lei para o governo enviou o projeto de lei para a Câmara, estudamos todo o projeto de lei, onde que eu tive a honra de 2020 ganhar a eleição de vereador, poder estar em 2020 ocupando uma cadeira lá na Câmara Municipal de Maricá, essa lei poder ir para a Câmara, os colegas vereadores ter votado favorável, o prefeito ter sancionado a lei, e hoje na realidade no município de Maricá. Hoje o transporte alternativo tem o cartão Mumbuca Transporte, onde acredito que na época que eu saí de lá já tinha aí mais de 60 mil beneficiários do Mumbuca Transporte, onde eles podem sair da sua casa no tarifa zero e voltar no tarifa zero na passagem gratuita, tendo o cartão. Então você pode andar tanto nos vermelhinhos ou nas vans no tarifa zero, quem tem o Mumbuca Transporte. E ali foi um feito nosso, foi uma indicação do nosso mandato, uma lei aprovada na Câmara e hoje uma realidade no município de Maricá. Tarifa zero nas vans e tarifa zero no nosso vermelhinho, na nossa EPT. Ainda temos aí as vermelhinhas, né, que é o grande sucesso. E nesse verão, então, todo mundo que andar na bicicleta vermelhinha faz parte desse conjunto de mobilidade que a cidade possibilita, né? Nós sabemos que garantir o direito de ir e vir é uma das premissas da nossa Constituição Federal, e aqui em Maricá isso é uma realidade para toda a população. Então, nós todos que moramos aqui agradecemos a sua atuação brilhante aí à frente da Secretaria de Transportes, trazendo esses benefícios para o município. Mas a gente quer saber uma coisa. Eu, particularmente, né, amo o Complexo Lagunar, né, de Maricá, um dos maiores do estado, e a possibilidade da gente levar o transporte também para a via aquática, né, dentro da lagoa. Você pensa nisso para o próximo mandato? Você tem algum pensamento nesse sentido? O Kika, foi bem lembrado, né? Ou bem sinalizado, né? Na minha época, quando presidente da EPT, eu estive lá passar na presidência da EPT, existia um estudo, né? Que o próprio prefeito, o Oscar Coacó, antes de sair, antes de fazer o sucessor dele, Fabiano Horta, ele já falava das nossas balsas, tá transportando, tá saindo de Araçatiba, poder estar circulando em Zacaria, poder estar circulando Jaconé não, poder estar circulando em São José, poder estar rodando o nosso complexo lagunar. Então, ali nós tentamos fazer a regulamentação passa a não ser do município, né? Porque o órgão, a lagoa, é competência federal, né? Então, passa a não ser nosso, passa a ser dele. Mas existe um estudo onde que a gente ia fazer uma licitação para a gente poder criar as balsas e tá podendo fazer o transporte do nosso complexo Lago Mar, que eu acho que hoje é o segundo complexo maior do estado. Eu acho que o primeiro, se não me falha a memória, era Araruama. Entendeu? Então, mas é o estudo ainda para fazer, e o nosso candidato a prefeito, o Oscar Coacó, que vai ser o nosso futuro prefeito, ele já falou nisso novamente, nós vamos fazer, inclusive, e naquela época eu tinha um projeto para a gente poder fazer um grande centro, um grande centro comercial, não vou falar centro comercial,
mas uma grande praça de alimentação no meio lá da Lagoa de Araçatiba, onde que as balsas iam transportar os passageiros para lá, as pessoas iam fazer seu lanche, almoçar, jantar e poder depois voltar para a terra. É um sonho, né? Maricá é o nosso país. É o meu, o seu, o nosso país. Nosso país. E você, está gostando do nosso podcast? Dá só mais um minutinho que a gente volta, porque eu tenho 2 perguntas aqui, ó, ultra importantes para fazer para o Casquinha. Eu conto com a sua audiência aí do outro lado, hein? Vamos que vamos. Bora. Podcast. Fala, André Casquinha. Podcast. Fala, André Casquinha. Podcast. Podcast. Fala, André Casquinha. Podcast. Fala, André Casquinha. Podcast. Fala, André Casquinha. Estamos de volta aqui no podcast Fala André Casquinha. Eu tô adorando esse bate-papo. Adorei. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, voltando lá no transporte público ainda, que é uma marca, né? Você já está marcado na história de Maricá como o servidor público que teve a oportunidade de iniciar um novo ciclo na história da mobilidade do município de Maricá. Como que foi seu primeiro contato com essas grandes empresas que, por muitas décadas, foram as únicas alternativas para o povo que queria se deslocar dentro do município? Na verdade, Kika, eu não tive contato com elas. Na verdade, eu tive o desafio de poder botar o vermelhinho para rodar. E nesse desafio de poder botar o vermelhinho para rodar, automaticamente nós tivemos que tirar elas caçar a concessão delas, né? Quando eu falo a concessão dela, é a concessão da Costa Leste, onde ela prestava um péssimo serviço ou não prestava um serviço. E automaticamente nós conseguimos, junto com os fiscais de transporte da época, poder fiscalizar e poder provar que elas prestavam um péssimo serviço ou um desserviço, poder provar que o ônibus tinha buraco no fundo. Você vai passar no corredor, o corredor dos ônibus, muitas das vezes, era um buraco, era a tábua. As pessoas, quando choviam, tinham que entrar com guarda-chuva. Então, ali o desafio meu era para poder botar os vermelhinhos para rodar no primeiro e segundo distrito, naquele primeiro momento, que no terceiro e quarto distrito era outra empresa que prestava o serviço. Foram concessões muito longas, né? E você, como aquele adolescente, né, da cidade, que sempre sonhou em ter um emprego, a sua luta sempre foi, como qualquer morador da cidade, arrumar um emprego numa empresa, né, que prestava serviço para a cidade. Como que foi esse sentimento, então, de ser responsável pelo fim dessas concessões e o início da retomada e da conclusão do trabalho de colocar o vermelhinho para todos os cantos da cidade? Como que foi isso? Na verdade, Kika, a gente não tinha... quando assumi a Secretaria de Transporte, eu assumi a Secretaria de Transporte no desafio de botar os vermelhinhos para rodar, no desafio de não poder prejudicar ninguém. Foram muita conversa com o prefeito Fabiano Horta, onde o prefeito Fabiano Horta tinha muita preocupação dos funcionários daquela empresa ali, de poder para onde eles poderiam ir, se eles iam ficar desempregados. Então ali se existia uma discussão, mas também foi uma discussão muito rápida, porque também as pessoas não poderiam ficar sem transporte. A gente tem um exemplo que na Barra de Maricá para o centro de Maricá, muitas das vezes as pessoas que trabalhavam na construção civil não poderiam pegar a obra lá em Maricá e vice-versa em Maricá e Ponta Negra, só que tivesse a sua própria condução, porque em Maricá existia um sistema de lotada, porque o governo, antes do prefeito Oscar Quaquá, ele era dominado por uma empresa de ônibus. Então, essa empresa de ônibus, ela automaticamente mandava fazer a operação direto. E esses trabalhadores da lotada, muitas das vezes, quando fazia a lotada que ia para a Barra de Maricá, tinha operação, tinha fiscalização. No Boqueirão, por exemplo, na curva do Boqueirão, as pessoas saíam dali, os carros daquelas pessoas iam apreendidos, muitas das vezes não conseguia tirar, porque a dificuldade era grande, a necessidade era grande. Maricá era buraco puro, as pessoas trabalhavam ali no desafio de poder botar a comida dentro de casa. Então, foi uma preocupação muito grande com esses trabalhadores. E foi uma discussão, não levou muito tempo, mas foi uma discussão junto com o sindicato, de a gente poder estar tirando eles dali e trazer para a nossa empresa pública de transporte. Então, mas qual que foi essa sensação sua, pessoal, de vivenciar esse momento, né? Você acabou de narrar aí Costa Leste, a gente sabe que você já tentou trabalhar nessa empresa, a gente tem outra concessionária, né? Tínhamos outra concessionária, que era a Nossa Senhora do Amparo. Como que foi essa sensação de você estar nesse momento vivendo o desafio de acabar com essa modalidade e implantar o vermelhinho? Então, em Maricá existia 2 concessões. A primeira concessão era da Costa Leste, da empresa Costa Leste,
e a outra concessão era da empresa Nossa Senhora do Amparo. E a Costa Leste ela não prestava o serviço. Então, a Costa Leste ela tivemos um embate muito rápido com ela, onde nós provamos que ela prestava um péssimo serviço, nós abrimos um processo contra ela e caçamos a empresa. Então, acabamos com a concessão dessa empresa, onde nós conseguimos botar o vermelhinho para rodar, para operar definitivamente. E a outra foi a concessão da Nossa Senhora do Amparo, onde que a gente falar que a empresa não prestava um bom serviço, talvez eu estaria até mentindo. Mas a empresa também, por outro lado, ela muitas das vezes eu presenciei pessoas, eu era secretário de transporte na época, e as pessoas reclamavam que não tinha ônibus para Maricá, Cajueiro. Então eu ia lá, conversava, notificava, e a resposta que a gente tinha muitas das vezes era que não tinha oferta de passageiro. Faltavam linhas na cidade toda. Não é que faltava, às vezes não operava, às vezes eu até entendo por ser, você chegar no terminal rodoviário de Maricá e não ter um passageiro, ou ter um, ou ter dois, e você não poder operar porque você ali está tomando como se fosse um prejuízo, né? Para você estar ali não ter oferta de passageiro, como que você vai sair com um ônibus com 2 passageiros para Itaipuaçu? Mas a concessão era deles, eles tinham que operar. Mas ali o caminho que tinha era não renovar, porque a concessão deles terminava em 2020 e foi o que nós fizemos. Um ato de coragem, eu estar notificando junto com o prefeito Fabiano Horta, encerrando ali o ciclo da concessão da Nossa Senhora do Amparo. Você não foi funcionário da empresa, mas foi o servidor público que não deu continuidade nessa concessão. Na verdade, Kika, é um negócio que às vezes eu até evito comentar, tá? O meu mandato passado foi muito focado em muito trabalho e muito desafio que eu tive no governo. As pessoas falam, a gente ganhou uma eleição por ser o secretário que regulamentou todo o transporte no município, o secretário que botou os vermelhinhos para rodar, de norte a sul, de Jaconé e Itaipuaçu. Nós ganhamos aquele mandato assim. Eu até evito falar, mas ultimamente as pessoas têm feito essa pergunta. A gente, quando completa 18 anos, a primeira coisa que a gente quer fazer é assinar uma carteira de trabalho, né? E fora disso, eu também queria assinar a carteira de trabalho. E por muitas vezes, em Maricá, só quem tinha em Maricá que prestava, que tinha empresa grande em Maricá que podia contratar jovens ou contratar qualquer pessoa, era a Nossa Senhora do Amparo, que é uma empresa grande, era uma empresa que toda legalizada. Ali você tinha, naquela época, o Mercado Capri, você tinha a Lanchonete Capri, você tem até hoje a Shark 500. Então eu... Eram as principais empresas da cidade, né? As empregadoras, né? Isso. E todo jovem queria botar aquela roupa da Nossa Senhora do Amparo, né? Da empresa Nossa Senhora do Amparo. E eu, fora disso, eu também fui no mesmo caminho. Tentei lá uma vaga de cobrador e não consegui. Muitas das vezes a gente virava a noite dormindo na fila lá para poder arrumar, né? Para poder assinar essa carteira. E uma vez, um fato até que até me magoou um pouco, eu fico até emocionado de poder ir lá, ser a única pessoa que está lá, você tem uma placa nessa empresa, e tem a única pessoa, está lá a placa, precisa de cobrador, precisa de lavador, e você chegar lá, entregar todos os seus documentos e a mãe sua sair de lá, minha mãe ia comigo, né? E você sair de lá, poxa, agora você vai estar empregado, porque eles estão precisando de cobrador e não tem ninguém aqui, é só você. E aquilo foi uma frustração até hoje, porque eu não fui chamado, não sei por ser pobre, eu não sei por morar num bairro pobre, eu não sei por ser criado por mãe e por vó, isso sei lá, até hoje eu não entendo. E essa discussão eu falei com o dono da Amparo, eu conversei com ele, com um dos donos, tenho muito respeito, maior carinho por ele, como ser humano, como um homem, como um empresário de sucesso, e conversei com ele, falei com ele essa história minha. E de você poder estar ali, de querer ser um funcionário da empresa, de você querer trabalhar, de você querer ter a sua primeira carteira assinada e for renegado, porque aquilo ali eu fui renegado, porque tinha placa precisando de cobrador e eu era o único que não fui chamado. Mas não precisava de indicação, não, na época? Na época de indicação de prefeito, eu arrumei. Você conseguiu também? Consegui de prefeito, consegui do presidente da Câmara. Meu tio era o único tratorista da prefeitura de Maricá, finado Ezio Cardoso de Azeredo, e mesmo assim não fui chamado. E você vê como é que é o destino, quando que Deus a direção na sua vida. 31 anos depois, eu viro secretário de transporte do município de Maricá, aonde que vem para mim essa missão de assinar, de não renovar a concessão dessa empresa. Então, é coisa que parece que Deus falou, filho, você não vai trabalhar, não. O seu mandato é para outra coisa. O seu legado é para botar
o povo para rodar no transporte gratuito. Eu vou te dar outra missão na Terra. Então, Você não foi o cobrador de ônibus, você foi o cobrador da política, né, e o implantador dessa política na cidade. Que isso aí. bacana. Eu tenho orgulho danado. Esse dia eu tive até com o prefeito Washington Quaquá, o deputado federal, nosso candidato a prefeito, que será o nosso futuro prefeito a partir de janeiro de 2025. E ele fez um vídeo falando para mim, poxa, Casquinho foi o cara que me ajudou a regulamentar o transporte. Você vê o reconhecimento de Quaquá. Para mim é uma honra muito grande poder estar com ele desde os anos 2000, de nunca ter feito algo que me tivesse alguma memória de poder trair, de poder sair do grupo, né? As pessoas têm muito aquela memória, não dá atenção, vou ter que sair. Não dá atenção, eu não vou ficar aqui mais, eu quero atenção. Mas eu sei da competência dele, eu sei da lealdade de Quaquá, da lealdade de Fabiano, eu sei da gratidão deles que eles têm por mim e que eu tenho que eu tenho por eles também, de poder ter esse reconhecimento dele agora, de poder nosso nome estar rodando o Brasil todo, de poder uma pessoa falar, poxa, Quaquá falou seu nome fora do país. É muito orgulho, tá? É o menino das pedreiras, está fazendo história em Maricá, hein? Mas eu queria que, diante de tantas conquistas que a gente sabe que foram marcas do seu mandato, saber o que a população pode esperar deste próximo mandato, porque nós temos certeza que a cidade quer a continuidade desse mandato participativo, inclusivo. O que você está preparando para a cidade? Você que já está marcado como o secretário, o vereador que botou o vermelhinho para rodar de norte a sul. E agora? O que vem por aí? Então, Kika, eu costumo falar, a gente tem amigos aí que já se aposentou do futebol, né? E a gente costuma falar que tem aquele artilheiro que ele foi marcado pelo um gol da decisão, o cara que fez um gol da Copa do Mundo. Então ele ficou marcado, fulano fez um gol, é artilheiro das decisões. E eu vou ficar marcado como o secretário que botou os vermelhinhos para rodar, que regulamentou o transporte no município, que criou o Mumbuca Transporte, que trouxe a primeira linha estadual, que trouxe as linhas municipal. Eu vou estar marcado isso aí. Mas eu quero agora, se for eleito, reeleito, fazer um mandato diferente. Eu não quero só ter esse vínculo de transporte. Eu quero fazer um mandato da educação, um mandato da saúde, um mandato da cultura, um mandato da mobilidade, um mandato da diversidade de cultura, da diversidade religiosa. Eu quero fazer um mandato para todos. Eu quero ser aquela pessoa que esse dia eu estava conversando em casa e pensando. Eu quero ser a pessoa, como é que chamamos? O embaixador das pessoas com deficiência, das crianças autistas, do PCD. Eu quero ter outro nome no próximo mandato. Eu quero trabalhar, entrar dentro da vida das pessoas. Eu quero entrar dentro da família das pessoas. A gente já está vendo isso acontecer, Casquinha, por isso que a gente torce muito para que a cidade reconheça o seu trabalho e te dê esse mandato, mais esse mandato, porque todos nós estamos com essa expectativa, eu tenho certeza que você vai continuar fazendo história. Você já vem fazendo, né, com toda a sua sensibilidade. Queria te agradecer do fundo do meu coração por você ter dedicado um espacinho nessa agenda conturbada que é durante um período eleitoral, para vir conversar com a gente e te fazer um desafio também. A gente queria falar mais, né? Eu queria detalhar seus projetos para a cultura, principalmente, que essa área interessa muito a todos nós que somos artistas e produtores da indústria da criatividade. Eu, que sou pessoa com deficiência, fico muito honrada em estar ao seu lado e caminhar contigo e ver isso tudo acontecendo. Então, separa um espacinho da sua agenda para você continuar esse papo com a gente, que vai ser muito bom para todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de... Será um prazer voltar aqui, tá, Kika? Será, como eu falei, vai ficar marcado, é o primeiro podcast meu. Então, é mais uma marca nossa aí, uma marca para mim que vai ficar lembrada esse dia, essa hora, tá? Isso aí. Espero que você também tenha gostado do nosso podcast Fala, André Casquinha. A gente segue por aqui. Muita gratidão a Deus por mais esse momento. E a gratidão a você que nos deu essa audiência importante nesse momento. Vamos para frente, com força e com coragem. Gratidão. Podcast. Fala, André Casquinha. 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 Casquinha, o titular de luxo do prefeito Fabiano Horta. Todo mundo sabe que onde o Fabiano está, Casquinha está atrás. Foi uma grande surpresa para a cidade acordar e saber que você ia ser candidato indicado pelo prefeito Fabiano. Como é que é essa sinergia entre vocês no âmbito da política local,
do alinhamento das ideias, essa amizade que você tem com o Fabiano. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, amizade, né? Quando a gente é amigo de verdade, o próprio prefeito fala, só tem 2 pessoas que ele beija, é eu e um primo dele, né? Eu ouvi isso. Então, Homem não se beija, mas eu beijo dois. e você ter o prefeito na rede social falando que vai pra rede social, me dá um abraço, me dá um beijo, e vai pra rede social falar que eu não sou irmão de sangue, mas sou irmão de alma, isso pra mim é um orgulho muito grande, que eu poder estar escutando isso dele, de um homem que eu sei do caráter de Fabiano, da honestidade de Fabiano, do político que ele é, do profissional que ele é e do ser humano que ele é, né? Porque eu conheci Fabiano lá atrás, quando ele era fechado. Hoje ele virou até um influencer, né, cara? Eu brigo com ele e falo, rapaz, você virou influencer digital. O cara, você sabia, Kika, que quando o Fabiano foi vereador, depois Quaquá falou, vou te eleger deputado federal. Falei, cara, como nós vamos ganhar a eleição de deputado federal, cara? Nós passamos triscando para ser vereador. Vambora, Quaquá mandou ser o candidato. Eu falei, então vambora. E eu tinha a missão de a gente poder chegar nas ruas. E ele entrava na padaria, a gente soltava do carro, deixava ele andando na frente. As pessoas não conheciam ele, a gente parava em Noã, ia para Itaipuaçu, ele na frente, eu gritava, deputado, deputado. As pessoas poderem estar conhecendo, e as pessoas olhavam, e esse é o Horta, esse é o Horta, esse é o Horta. E ali fomos embora aqui. E nós conseguimos ganhar a eleição de deputado federal. E ali foi uma nova história. Fabiano, você vê hoje que é Fabiano de 2009, de 2010, de 2015, né? 2016, 2017, e ver Fabiano hoje, 2024 voando, né? Sendo o melhor prefeito do Brasil. Para mim é uma honra poder estar com ele, poder ser amigo dele, poder deixar ser amigo dele e poder em rede social falar isso de mim. E quanto ser candidato a vereador, foi surpresa para mim, que dia 2 de abril, ele me chamou no gabinete dele e falou, olha só, a partir de hoje, eu estou desonerando agora, a partir desse momento, e você vai ser candidato a vereador, e você vai ser meu vereador na Câmara de Vereadores de Maricá. Falei, que isso, cara? Você pegou até de surpresa. E foi uma surpresa mesmo, porque a gente não tinha projeção de ser vereador, eu trabalhava muito era muito o braço de Renato Machado e dele, né? Poder estar na articulação ali, conversando com os pré-candidatos, com os candidatos, e para mim, aquilo ali, para mim foi uma surpresa aquele momento, até porque abril, não botei campanha na rua, nós começamos a ir para a rua, vim aceitar a ideia a partir de maio. Então, para mim, foi um motivo de alegria, um motivo de mais um desafio, mais um desafio que eu passei em grande estilo, né? Poder estar ali e ser o segundo mais votado com 3 meses de campanha. Casquinha, eu tenho uma curiosidade, nós somos da cultura, né? E artista fica polvoroso, né? Empolvorosos para poder saber. A gente acompanhou uma indicação importante sua, que foi um projeto para uma mumbuca para aquele artista que está com mais de 60 anos e não consegue trabalhar mais, né? A distribuição dos royalties, a chegar também nos artistas. Mas o que mais você tem em mente para a cultura, além das várias outras proposições que a gente viu você apresentando na Câmara nesse segmento? Então, Kika, que eu acabei de falar, né? Eu não quero ser o vereador do transporte a vida toda, né? O cara que regulamentou o transporte. Nós temos muita ideia na cultura, eu avancei muito na saúde, teve um avanço na educação, tive um avanço na cultura, onde que eu tive a ciência de Maricá, ter dezenas, eu vou até falar melhor, centenas de artistas maricaenses, profissionais, pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas que só querem ter seu espaço no sol. E vendo isso tudo, nós criamos vários projetos legislativos no município de Maricá. Criando o Mumbuca para os artistas aposentados, outra criando a Casa do Artista, onde aquelas pessoas possam ser acolhidas ali. Nós temos lá também agora uma indicação para regulamentar as feiras livres, no primeiro, segundo, terceiro e quarto distrito. Para que regulamentar essas feiras livres? Para que aquelas pessoas possam trabalhar ali, aquelas pessoas que fazem seu artesanato em casa, poder apresentar seu artesanato naquela feira, poder o artista estar apresentando o seu trabalho na feira livre, poder estar nessas lonas culturais, poder estar fazendo, divulgando o seu show ali. Eu acho muito importante a gente valorizar os artistas maricaenses. Então, por isso, eu quero fazer um mandato para todos. Um mandato participativo, um mandato onde que nós vamos... Eu pedi até ao Constativo agora, estou pedindo que faça um estudo para ver quantos artistas nós temos no município de Maricá, quantos que já estão aposentados, para a gente poder estar junto com o prefeito Oscar Quaquá no próximo mandato, estar podendo ver o espaço dessas pessoas, estar podendo divulgar essas pessoas e, mais que divulgar, podendo estar apresentando eles à sociedade, apresentando ao turista, apresentando ele ao município de Maricá, os artistas que nós temos.
E o artesanato, não sei se você sabe, eu participei, né, ativamente do Conselho Municipal de Cultura, e o artesanato é a grande vocação da cidade. Você foi um grande apoiador, tem uma série de feiras na cidade que são apoiadas por você, inclusive a iniciativa da Feiraça, né, que aconteceu na Orla de Araçatiba o ano todo. A gente fica muito feliz com isso. Agora, eu queria também fazer uma outra pergunta para você. A gente viu o prefeito, né, o futuro prefeito Washington Quaquá, falando de uma importante política a ser implementada, fruto de uma indicação parlamentar importantíssima sua. Nós sabemos que hoje Maricá é celeiro de grandes profissões com o projeto do passaporte universitário, que está dando acesso à universidade para centenas e milhares de alunos aí da rede pública. E o Quaquá fez um anúncio importante, né, em cima de uma indicação sua, para complementar esse projeto. Né? Não adianta a gente ter a formação se a gente não tem aonde trabalhar. Como é que é essa? Explica para a gente um pouco mais dessa sua indicação parlamentar. Então, eu tenho várias indicações parlamentares. A gente tem lá mais de 400, mais de 200 atendidas, um monte de indicação em andamento. E uma preocupação é a geração de emprego. Nós temos em Maricá muito orgulho de fazer parte de um governo onde que em 2009 não tinha nada, a cidade não tinha nada. A cidade só tinha buraco, lama e devendo. A qual pegou a cidade, uma prefeitura, com o CNPJ sujo. É igual no CPF. Quando você tem o CNPJ, o CPF sujo, você não consegue comprar nada. E naquela época a prefeitura tinha um CNPJ sujo, então você não conseguia uma emenda, você não conseguia nada, nem para asfaltar um pedaço de rua, você não conseguia dinheiro. Quaquá, eu costumo falar, Quaquá foi um piloto de Fórmula 1 quando o câmbio automático quebrou. E ele teve que levar a prefeitura no braço, levar na mão no câmbio automático, na mão. Então você poder estar participando daquilo tudo e ver hoje o crescimento do município de Maricá, do passaporte universitário, do tarifa zero, do transporte alternativo com o seu cartão Mumbuca Transporte, do cartão Mumbuca, do Cuidar, do Che Guevara com mais de 30 mil cirurgias, do PPT, do PAT, a gente poder fazer parte disso tudo, mas mais me preocupa é poder esse ex-aluno do passaporte, ex-aluno formado, poder estar se formando e depois estar esperando na dependência de poder estar ingressando na sua área de trabalho, onde você formou. Então ali eu tenho a indicação legislativa, aquela indicação que eu solicito uma linha de crédito pelo Banco Mumbuca para os ex-alunos do passaporte, para que ele possa, o nutricionista, o fisioterapeuta, o assistente social, a pessoa que fez odontologia, poder montar seu próprio consultório. Em contrapartida, ele poder prestar o serviço do município. Que ali nós vamos começar a aquecer o nosso município, ali aqueles jovens já vão sair dali, já vão ter direção para onde trabalhar, e a gente vai ter ali vários profissionais atuando no município de Maricá. Hoje nós temos a OES que presta serviço. Quem sabe daqui 2 anos, 3 anos, nós vamos ter os próprios formados que possam prestar o serviço para o município de Maricá. Então, na verdade, para além da possibilidade de inseri-los nos programas e nos contratos existentes, vamos dizer assim, aquela mão de obra também vai ter acesso a crédito para empreender na profissão que ele decidiu. Seria mais ou menos isso? Seria uma linha de crédito também? Isso. Que a pessoa que fez odontologia poder ter seu consultório. Ele poder ali servir o município. Ele, em contrapartida, prestar o serviço ao município. Ele vai prestar o serviço ao município, vai prestar para o público e vai prestar o serviço dele privado. Ele não vai depender de governo para poder trabalhar. O governo vai dar um incentivo. Você vê o discurso do prefeito, do deputado federal Washington Quaquá, o futuro prefeito nosso aí, nosso candidato a prefeito, Washington Quaquá, ele falando da economia da família. Quaquá ele quer dar a linha e quer dar um anzol para a pessoa poder pescar. Quaquá não quer dar a linha, o anzol e o peixe, não. Ele quer fomentar a economia da família, poder aquelas pessoas poderem trabalhar, montar seu próprio negócio, poder estar ali, fomentando o nosso município, poder estar ali, crescendo a economia da família ali. Entendeu? Porque hoje o município, você vê, tem vários municípios que precisam de prefeitura para trabalhar. E a gente tem que aproveitar esse jovem do passaporte. E aproveitando esse jovem, eles virando empreendedor. Então, eu acho que é o melhor negócio que nós vamos fazer. O Quaquá fez até um vídeo para mim aí, falando que quer ser o padrinho da nossa indicação, que quer estar junto da nossa indicação, e que a partir de janeiro já vai começar a modular essa linha de crédito para os ex-alunos do passaporte universitário. Que ótimo, então a gente pode esperar uma mesma sinergia como você teve com o Fabiano Horta, com o futuro prefeito Washington Quaquá. Bom, a cidade ganha, todos ganham, e naturalmente seu mandato vai ter essa repercussão, porque vai estar atendendo as famílias, né? O interesse das famílias. Eu não tenho dúvida nenhuma, tá, Kika? Porque eu conheço o Quaquá há muitos anos, eu sei do potencial de Quaquá. Nós fomos várias vezes, uma semana, conversando com o Quaquá,
fomos várias vezes humilhados na rua. Me lembro que um ex-prefeito, que hoje não está aí, de Papai do Céu, já recolheu ele, de falar para mim numa caminhada na Mumbuca. Na verdade, estava falando para todos, né? Quem estava na caminhada, eles falavam que vocês não vão poder nem entrar na prefeitura, vocês não vão poder nem passar à frente à prefeitura, que vocês nunca vão ter um terreno para pelo menos ir lá sequer puxar o IPTU. Então vocês não vão ter coragem de passar nem em frente, quanto mais subir na prefeitura. E hoje você vê um deputado federal que está levando a cidade para o mundo todo, né? Maricá é reconhecido pelo mundo todo. Você vê quantos políticos vêm de fora, quantas governantes vêm de fora, prefeitos, vereadores, para conhecer nossas políticas públicas e tentar levar para a cidade dele. Então, a política pública no município de Maricá é uma política de coragem, e coragem que não falta nesse governo. E poder fazer parte hoje, poder estar junto de Quaquá, estar na Câmara de Vereadores ajudando o Quaquá no projeto dele, ajudando o povo de Maricá, sabendo a necessidade do povo, sabendo a necessidade que eu vivi, que o lá atrás o Quaquá viveu também, poder ajudar essas pessoas, para mim, vai ser muito orgulho. Eu já fiz um mandato com o Fabiano como vereador, e eu fazendo mais um mandato com o Quaquá, vai ser uma carreira. Te falar para você, vai ser aquele jogador que vai se aposentar no auge. É o artilheiro, esse artilheiro do Quaquá. É. Mas é isso, história se faz com continuidade, né, meu amigo? E é muito bom saber que essa trajetória de mais de 2 décadas de alinhamento nesse grupo político só está trazendo benefício para a população, que é isso que todo mundo quer. Eu fui muito útil para o governo, tá? Tudo que nós falamos aqui, nós fizemos além demais, né? Quando a gente fala da amizade de Fabiano Horta, um carinho que o Quaquá tem pela gente, eu no governo fui quase de tudo, né? Eu fui quase um coringa. É porque as pessoas não lembram, às vezes a gente não lembra, a gente vê depoimento na rua. Esse dia uma menina fez um vídeo, né? Falando da importância da época da febre amarela, que eu ficava com o Fabiano rodando os postos de saúde do Silvado, do Espraiado, Bananal, a gente rodava tudo preocupado com as vacinas. Eu lembro quando eu fui secretário de transporte, eu acumulei a pasta de transporte, presidência da EPT, onde que nós criamos uma garagem lá na Somar. E 2 jovens me procuraram lá, que eles eram o responsável pelos ônibus amarelinho. E naquele momento eu dividi a garagem com vermelhinho e com amarelinho. Amarelinho do transporte escolar? Amarelinho do transporte escolar. Onde nós temos uma indicação legislativa, uma criação de uma autarquia de transporte escolar. Uma EPT, Empresa Pública de Transporte Escolar, que essa ideia também eu vou estar levando para a próxima gestão do prefeito Oscar Quaquá. Então eu fui muito útil. Eu estava ali com o Fabiano, junto daquela época da febre amarela. Eu fui muito útil hoje nessa base do transporte escolar do amarelinho. É porque as pessoas citam muito o vermelhinho. Mas eu fui muito útil pela base, toda a construção. Eu falo para você onde tem uma sapata cavada, onde tem um tijolo, onde tem um pé de coqueiro plantado, onde tem uma pedra que a gente não conseguiu cavar uma sapata. Eu falo tintim por tintim ali. É onde nós criamos uma base para os motoristas do escolar poder estar ali se descansando, naquele meio termo ali de poder estar trabalhando, correndo para um lado para o outro, de ter ali sua cozinha para poder fazer seu lanche e almoçar com dignidade. Sabemos que a base é pequena, o transporte escolar aumentou muito, que temos que ter uma base maior. Mas ali foi toda a organização minha como secretário de transporte também. Outra questão também que fui citado esses dias, fui receber um elogio na rua, foi sobre uma ex-secretária de saúde, muito amiga nossa, muito querida, muito profissional, e ela falou comigo, poxa, Casquinho, eu lembro quando eu fui secretária e você me ajudou muito na saúde. E eu queria entender como que eu ajudei ela na saúde, Kiko. E ela foi falar, você lembra da greve da combustível? Eu falei, lembro. Você lembra quem abastecia o gerador da UPA, o gerador do Conde? Eu falei, era eu que abastecia, porque eu ficava dia e noite preocupado em aquele gerador acabar o combustível, e aquelas pessoas que precisavam daquele combustível, daquele gerador, para estar ali no balão de oxigênio, precisava daquele combustível, eu ficava igual um louco, dia e noite acordado, preocupado. Não vai vir combustível, porque naquela época os caminhões, quando saía lá da transportadora, o pessoal estava parando na ponte de Niterói, botando fogo, não deixava passar, botando fogo no caminhão, e eu ficava igual um louco, preocupado com o combustível. Vai acabar o diesel da UPA, vai acabar o diesel do Conde. E eu tinha aquela missão, e foi a missão que foi dada e foi resolvida. Porque já pensou, se acaba o combustível e o hospital fica sem luz, quantas pessoas poderiam vir a óbito? Então foi muito importante naquele momento ali também. Então a gente vai esquecendo, né? As coisas vão passando, vai esquecendo, mas Deus é tão bom que você vai escutando depoimento na rua e aquilo vai lembrando à tona, vai te dando aquela sensação de alívio, aquela sensação de você de dever cumprido. E são muitos equipamentos públicos hoje que não existiam
e que são frutos do seu trabalho. A gente sabe que a gente tem 2 terminais rodoviários muito bem estruturados, né? Um aqui no centro de Maricá, outro lá em Itaipuaçu, mas a gente recebeu recentemente um importante equipamento estadual, né? que é o Detran, também fruto de uma articulação de um trabalho muito de insistência ali em romper todos esses desafios que a gente sabe que não são pequenos, ainda mais quando a gente está falando de órgãos externos, né, da administração pública municipal. Trazer o Detran para Maricá é uma conquista que vai ficar para sempre marcada na sua trajetória. Ali foi outro feito importante, né? Que aquilo ali é a competência estadual, né? Não é competência municipal, mas com o conhecimento nosso, com a amizade que nós temos com o Adolfo, com o André Novo, com alguns diretores lá do Detran, com o crédito que o Fabiano me deu, que o prefeito Fabiano me deu, falando, poxa, nós temos lá um prédio público, traga o Detran, faz toda a articulação. Ele costuma, o prefeito fala comigo, vai lá, corre, adianta, você é talentoso, você sabe fazer isso. Eu fiz todo o trâmite, fiz todo o carinho, fui várias vezes junto com o secretário Douglas no Detran, o secretário de Transporte, conversando com o Adolfo, fazendo a indicação legislativa municipal, podendo estar conversando com o prefeito, estar presente ali, registrando cada passo de visita técnica, junto com a equipe de arquitetura dele, com a equipe de arquitetura nossa, com Tânia, a arquiteta Tânia, que fez toda a reforma daquele prédio antigo ali, e hoje você vê aquilo ali funcionando, uma secretaria de transporte, você vê funcionando ali uma guarda municipal, um SIM, e o Detran ali, onde nós temos prova prática, prova teórica, né, que já vai iniciar agora a prova teórica, onde nós temos uma indicação ali que já está pronto, só falta inaugurar, pedir para se criar um espaço para aquelas pessoas que têm autismo, poder estar esperando ali no espaço dele reservado ali, Olha, que já está lá, que vai isso. inaugurar agora. Então ali foi toda a articulação nossa, eu fico muito feliz por isso, poder estar ajudando, poder ter ajudado muito o governo, uma reeleição nossa, poder ajudar mais ainda o prefeito Oscar Papá. Eu não tenho dúvidas que Maricá te quer, Maricá quer o vereador que roda a cidade toda, e nós também. Esperamos você aqui na continuidade e no desdobramento desse podcast, que só começou agora, mas a gente tem muito assunto para tratar, e eu espero muito poder contar com você aqui e com parte desses apoiadores seus, que são pessoas importantes na cidade, no contexto da cidade, que vem sinalizando, né, que caminhar contigo vale a pena, porque a cidade precisa de um time de verdade, comprometido com as transformações sociais, com o desenvolvimento econômico, com a inclusão das pessoas e com o fortalecimento do nosso líder Washington Quaquá, né? Quando você fala em time, que a gente não está aqui na frente, é porque é mérito meu. É porque você acabou de falar, existe um time, né? Existe aquele jogador que está lá atrás, está no meio de campo, muitas vezes está na reserva, atrás dos bastidores, atrás da cortina e fazendo a gente ficar aqui. A gente chegar onde nós estamos chegando. Fora o povo, né, que confia no nosso trabalho, que está aí. E quando você fala em time, a gente tem várias pessoas lá que me ajudam. Eu devo ter uma equipe de mais de 50 pessoas que estão atrás dos bastidores trabalhando, como o Cláudio Monteiro, como Patrícia, como Sandra, como Jéssica, como Vitor, como Russo, enfim, todos que estão ali trabalhando, dá para falar o nome de todos, que são pessoas gigantes, que estão dedicados, pessoas fiéis, pessoas que não são compradas por nada, pessoas que estão ali no amor e na dor, na tristeza e na alegria, estão junto comigo até hoje, porque ninguém faz nada sozinho. Então eu agradeço muito a eles pelo carinho, pela confiança. Você merece. Você é guerreiro, você é gigante, o Maricá te ama e nós também. E assim a gente vai encerrando esse nosso episódio do nosso podcast. Fala, André Casquinho. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, porque a gente adorou, viu? Gratidão. Juntos vamos longe, hein? Gratidão. Um beijo para todos. Ó, a equipe dos bastidores também, ó. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, hein? Vamos junto. Podcast. Fala, André Casquinho. Podcast. Fala, André Casquinho. Podcast. Fala, André Casquinho.